Na primavera de 2024, dois dos homens mais influentes e poderosos dos bastidores do futebol alemão pegaram o telefone para fazer uma ligação que mudaria o destino de um dos maiores clubes do mundo. Eles ligaram para Pep Guardiola. O cenário era de terra arrasada, na Baviera. O Bayern de Munique, uma máquina de conquistar títulos, havia acabado de terminar em terceiro lugar na Bundesliga pela primeira vez desde a temporada de 2011, quebrando uma hegemonia que parecia eterna. O treinador anterior já tinha ido embora. A identidade do clube estava mergulhada em uma crise profunda, e a lista de candidatos estava diminuindo drasticamente. O quarto nome na lista de opções era, para surpresa de muitos, um treinador que acabara de ser rebaixado na segunda divisão inglesa, vindo de um clube modesto em Lancashire. Quando questionado, Guardiola não hesitou, não fez ressalvas, e nem disse que tudo dependeria das circunstâncias. Ele disse ao Bayern, de forma curta e grossa: "Contratem Vincent Kompany de olhos fechados." Logo em seguida, ele acrescentou uma frase que deveria ter feito cada jornalista esportivo do planeta parar o que estava fazendo para prestar atenção. Ele afirmou que, mais cedo ou tarde, Kompany se tornaria o treinador do Manchester City. A previsão parecia ousada demais, mas apenas 11 meses depois, Kompany conquistou a Bundesliga, sofreu apenas 2 derrotas em toda a temporada, viu seu time marcar impressionantes 99 gols, e de repente, todo o mundo do futebol queria entender como um técnico rebaixado se transformou no melhor treinador da Alemanha. Mas a verdade é que Guardiola já sabia disso há 7 anos, e vinha avisando a qualquer um que se dispusesse a ouvir. Só que ninguém estava realmente prestando atenção naquela época. Quando Pep Guardiola pisou no Manchester City, no verão de 2016, ele encontrou um elenco repleto de estrelas consagradas, como Sérgio Agüero, David Silva, Kevin De Bruyne e Yaya Touré. Jogadores que já tinham o peso de títulos da Premier League, e sabiam exatamente como vencer no futebol inglês. No entanto, o jogador que primeiro cativou a mente do gênio catalão não foi o mais habilidoso tecnicamente ou o mais vitorioso, mas sim aquele que mais sofria com problemas físicos. Vincent Kompany era o capitão do City desde 2011, e foi o líder espiritual no primeiro título da Liga em 44 anos, marcando aquele gol histórico de cabeça contra o Manchester United que mudou o rumo de uma geração inteira, e construiu sua fama como um dos defensores mais implacáveis que a Inglaterra já viu. Apesar de sua importância histórica, quando Guardiola chegou, o corpo de Kompany estava começando a dar sinais de desgaste, ou lesões musculares recorrentes nas panturrilhas que o impediam de ter sequência. Ele atuou em apenas 62 partidas durante as 3 primeiras temporadas de Pep, o que é quase nada para um período tão longo. Mesmo assim, Guardiola afirmou posteriormente que Kompany foi uma das figuras centrais e mais cruciais com quem ele trabalhou em Manchester. Isso não aconteceu apesar das lesões, mas sim por causa do que Kompany entregava justamente quando não podia entrar em campo. Pep percebeu algo especial. Quando Kompany estava treinando, ele não apenas defendia, ele organizava o tabuleiro inteiro. Ele orientava os companheiros com gestos precisos e gritava instruções táticas antes mesmo da bola chegar ao setor, prevendo o lance com uma antecedência impressionante. Ele começou a organizar reuniões defensivas por iniciativa própria. Não porque alguém pediu, mas porque ele sentia que a estrutura do time precisava desse ajuste fino. Seus antigos companheiros de equipe contam que foi nesse momento que todos perceberam que ele estava deixando de ser apenas um capitão para se tornar um estrategista. Ele buscava a responsabilidade e tinha uma sede insaciável por entender a ciência por trás do jogo. Enquanto liderava um dos clubes mais ricos do mundo, Kompany ainda encontrou tempo para concluir um mestrado em administração na Universidade de Manchester, escrevendo sua tese justamente sobre como os clubes podem tirar vantagem do mando de campo. Guardiola viu essa obsessão tática, a forma como ele policiava os padrões de qualidade nos treinamentos e a facilidade em transitar entre os diferentes grupos do elenco, já que Kompany é fluente em 4 idiomas: inglês, francês, holandês e alemão. Pep, que não costuma distribuir elogios vazios, guardou essas informações em sua mente. Ele sempre disse que avalia os jogadores pelo que fazem sem a bola, e o que Kompany fazia sem estar jogando era, essencialmente, gerenciar e liderar processos complexos. A prova definitiva dessa capacidade intelectual viria em maio de 2019, num momento de tensão máxima. Com o título da Premier League em jogo e o Liverpool pressionando o City rodada após rodada, Kompany recebeu a bola a 30 metros do gol contra o Leicester. Contra toda a lógica e probabilidade, ele decidiu chutar. Foi seu primeiro gol de fora da área em toda a sua trajetória no City, e talvez o gol mais importante da história moderna do clube, garantindo o título por apenas 1 ponto de diferença. Dias depois, ele anunciou sua saída para o Anderlecht, o clube belga que o formou, assumindo o papel audacioso de jogador e treinador ao mesmo tempo. Sua carta de despedida foi reveladora sobre o futuro. Ele escreveu que Guardiola reacendeu sua paixão pelo futebol, e que ele tinha observado, analisado e absorvido cada detalhe da filosofia de Pep. Ele não queria apenas jogar, ele queria ensinar o futebol do City. No entanto, o início no Anderlecht foi um choque de realidade brutal.
o clube mais tradicional da Bélgica, estava em frangalhos por conta de má gestão financeira e protestos da torcida. Company entrou em um cenário de caos absoluto, e o experimento de ser jogador e técnico simultaneamente se mostrou impossível de sustentar. Ele teve que abrir mão das funções de beira de campo temporariamente, pois percebeu que não dava para organizar uma linha defensiva e pensar em substituições enquanto estava correndo no gramado. Em agosto de 2020, ele se aposentou oficialmente como jogador para se dedicar exclusivamente ao banco de reservas. Em suas temporadas completas, ele alcançou o quarto e o terceiro lugar, o que era razoável para um time em crise, mas insuficiente para a história do Anderlecht. Houve momentos dolorosos, como derrotas em finais de Copa e eliminações precoces em competições europeias contra times de menor expressão, gerando atritos com a diretoria que exigia resultados imediatos. Mas o que as manchetes não mostravam era a revolução silenciosa que ele estava promovendo. Company estava ensinando o jogo de posição, fazendo o time sair jogando curto, desde a defesa, com jogadores que nunca tinham sido treinados para isso. Ele estava transportando a essência de Manchester para o coração da Bélgica. Em junho de 2022, ele decidiu sair. Não por ter falhado, mas porque percebeu que sua visão tática exigia recursos que o clube belga não podia mais oferecer. Enquanto o mundo via resultados medianos, Guardiola via um treinador que estava forjando seu caráter e seus princípios em condições adversas. Quando o Burnley contratou Company para a disputa da segunda divisão inglesa, muitos ficaram confusos. O Burnley era conhecido pelo estilo de jogo direto e físico de Sean Dyche, e Company representava o oposto total dessa cultura. O que aconteceu na sequência foi uma das transformações táticas mais rápidas e completas que o futebol inglês já presenciou. De time com a menor posse de bola da elite, o Burnley passou a ser o dono do jogo na Championship, dominando os adversários de forma avassaladora. Company trouxe jogadores de sua confiança do Anderlecht e buscou jovens talentos na base do Manchester City, montando um time que falava sua língua tática. O Burnley venceu o campeonato com 101 pontos, tornando-se o primeiro clube a quebrar a barreira dos 100 pontos em quase uma década. Foi nesse auge que Guardiola voltou a público para reforçar sua convicção. Ele disse que o destino de Company no City estava escrito nas estrelas, e que não se tratava de amizade, mas sim da qualidade técnica e do conhecimento profundo que ele demonstrava em seus trabalhos. No entanto, o retorno à Premier League foi um pesadelo. O Burnley foi rebaixado com apenas 24 pontos, e Company foi criticado por ser teimoso demais e não abrir mão de seu estilo ofensivo, mesmo contra times muito mais poderosos. Os críticos diziam que ele era apenas mais um discípulo de Guardiola, que preferia perder jogando bonito do que vencer jogando feio. Mas as pessoas que realmente analisam o jogo, como os dirigentes de Chelsea e Bayern de Munique, sabiam que o problema não era o sistema, mas sim a limitação financeira e técnica de um elenco muito jovem. O rebaixamento não apagou o brilho da estrutura que ele criou. A contratação pelo Bayern de Munique em maio de 2024 foi recebida com desconfiança e até piadas pela imprensa alemã. O Bayern vinha de sua primeira temporada sem troféus em 10 anos e tinha acabado de demitir grandes nomes, como Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel. A resposta para a crise foi buscar o técnico que acabou de cair na Inglaterra. Max Eber, o diretor esportivo do Bayern, foi inteligente. Ele ligou para Pep Guardiola para pedir uma opinião final. A resposta foi contundente. Levem ele de olhos fechados. Ele é um gênio. Guardiola estava apostando sua reputação na recomendação de um amigo, mas baseada em anos de observação silenciosa e técnica. A temporada de estreia de Company na Baviera foi um deboche para os críticos. O Bayern começou a voar, vencendo as primeiras partidas com placares elásticos e um futebol que sufocava os rivais. A vitória por 9-2 na Liga dos Campeões foi um marco histórico, sendo o jogo com mais gols na história moderna da competição. Sob o comando de Company, Harry Kane continuou empilhando gols, enquanto jovens como Jamal Musiala atingiram o auge de suas performances. O Bayern assumiu a liderança cedo e não olhou mais para trás, terminando a liga com a melhor defesa em 8 anos e conquistando o título com folga. A forma como ele utilizava os laterais por dentro, a pressão alta incessante e a clareza da estrutura tática foram elogiadas por lendas como Philip Lahm. Company não era apenas um motivador, ele era um arquiteto do jogo moderno. Em outubro de 2025, o Bayern estendeu seu contrato até 2029, consolidando-o como pilar central do projeto alemão. O treinador que todos subestimaram agora comandava um dos 3 maiores clubes do planeta como autoridade absoluta. Então, voltamos à pergunta central. Como Guardiola sabia de tudo isso antes de todo mundo? Ele sabia porque não estava olhando apenas para os resultados de curto prazo, mas para o processo e para a mentalidade. Onde o público via um capitão machucado, Pep via um técnico sem prancheta. Onde o mundo via um fracasso na Bélgica, Pep via alguém disposto a aprender e aplicar conceitos complexos sem rede de proteção. Guardiola entende que perder faz parte do currículo de quem busca a excelência. Hoje, Company fala 4 idiomas com seus jogadores. Chega ao CT de madrugada e só sai à noite, mantendo a mesma obsessão tática que o acompanhou desde os tempos de jogador.
E enquanto ele brilha na Alemanha, o Manchester City continua monitorando cada passo seu, vendo nele o sucessor natural para quando a era Guardiola chegar ao fim. Não há nada de romântico ou nostálgico nessa escolha. É puramente lógico e estratégico. Pep não previu o sucesso de Kompany. Ele simplesmente diagnosticou um talento que já estava lá, esperando a oportunidade certa para florescer. Vincent Kompany agora é uma realidade indiscutível no topo do futebol mundial, provando que a visão de um mestre raramente falha quando se trata de identificar outro grande mestre em formação. Um dia, ele provavelmente passará pela sua própria estátua de bronze em frente ao estádio do City, para assumir o comando do time. E naquele dia, todos se lembrarão que Guardiola avisou, mas nós é que não quisemos ouvir. É fascinante ver como a história se repete, e como os grandes líderes formam seus sucessores nos mínimos detalhes, transformando lesões e rebaixamentos em combustível para uma das carreiras de treinador mais meteóricas e sólidas da história recente do futebol europeu. O futuro está garantido para quem entende que o jogo se ganha na mente antes mesmo da bola rolar. Seria incrível ver o capitão retornar para o banco de reservas, onde ele se tornou uma lenda esculpida em bronze, na frente do estádio. Você acha que ele será capaz de manter o legado de Guardiola em Manchester? Conte para nós nos comentários, e nos vemos na próxima análise aqui no canal. O futebol sempre reserva surpresas para quem o estuda com profundidade e dedicação absoluta. O sucesso na Alemanha foi apenas o começo de uma caminhada que promete levar o futebol a novos patamares de excelência técnica. Pep não apenas previu, ele analisou a capacidade intelectual de um homem que entende a geometria do campo como poucos. É preciso ter muita coragem para implementar um estilo de jogo tão arrojado em clubes que estão sob pressão constante. E Kompany mostrou que tem essa coragem de sobra, herdada diretamente dos ensinamentos de seu mentor catalão. A trajetória dele serve de inspiração para novos técnicos que acreditam em processos de longo prazo, mesmo quando os resultados imediatos tentam derrubar as convicções mais fortes. O Bayern de Munique agora colhe os frutos de ter confiado na recomendação de quem mais entende do assunto no mundo. E o futebol mundial ganha mais uma figura icônica no banco de reservas para admirar por muitos e muitos anos.